isso aí, galera. Que música, né? Que música. Que a gente possa construir a nossa vida em Deus. Mas a gente está chegando agora ao terceiro e último episódio da nossa série Graça Barata. No primeiro episódio a gente falou sobre estarmos apagando o inferno. A gente vive numa geração onde parece que todo mundo vai para o céu. As pessoas, infelizmente, morrem e a gente diz que descansa em paz, foi para um lugar melhor, mas será que foi mesmo? É pesado ouvir isso, mas o que é que a Bíblia fala a respeito? A Bíblia fala que a porta é estreita e que larga é a porta que conduz à perdição. Muitos vão entrar por ela, mas são poucos os que vão passar pela porta estreita. Então a gente precisa cuidar da nossa vida para que ela revele a salvação que aconteceu aqui dentro. No episódio 2, a gente falou sobre o Deus Eu, que nós muitas vezes nos tornamos deuses, dizendo que aquilo que sentimos é o que vale, aquilo que achamos a respeito de determinado assunto é o que vale, e não a palavra. E hoje nós vamos para o terceiro episódio da nossa série, que o título vai ser Vergonha. E para falar desse assunto, para encerrar com chave de ouro a nossa série Graça Barata, a gente vai ter com a gente o nosso querido Henrique Carmelino. Que prazer receber esse cara aqui, de casa aí, bata palmas de casa. Quem estiver aqui, bata palmas também. Que honra te receber aqui, Henrique, meu irmão aí, meu padrinho de casamento. Tive essa honra de ser seu padrinho. É verdade, é uma honra. É verdade. É uma honra. Pelo menos do seu primeiro casamento, né? Meu Deus, misericórdia. Seja o último isso também. É uma vergonha, que seja o primeiro e o último. Mas, pessoal, esse último episódio a gente conversou sobre qual seria o tema pertinente, porque nessa série, normalmente as séries da Toca, a gente planeja todos os episódios com antecedência, toda a dinâmica, mas essa série a gente tentou ser um pouco mais orgânico e sentir aquilo que Deus colocaria no nosso coração para conversar com vocês. E Deus colocou esse tema, esse último episódio no nosso coração, para a gente falar dessa vergonha que muita gente tem sentido de falar do Evangelho. É um Evangelho que serve para me confortar, mas não serve para eu compartilhar, para eu dizer para o outro, para eu compartilhar com alguém que ainda não escutou essa mensagem. Então, Henrique, Deus te use. Amém. Vamos orar hoje. Ele já está compartilhando, inclusive se você não assistiu ainda, entre no canal de Henrique, link na bio lá do Instagram de Henrique, Henrique Carmelino, e você pode escutar as pregações curtinhas, né? 15 minutos, 20 minutos, mas mensagens confrontadoríssimas para a nossa vida. Vamos orar. Jesus, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado porque a Tua palavra é real, Senhor. Ela é viva e nós podemos nos alimentar dela, Pai. Assim como nós tomamos café da manhã, almoçamos e jantamos, nós precisamos da Tua palavra para alimentar o nosso espírito, Pai. E como é bom estarmos reunidos ainda aqui online, Pai, para falar do Teu amor, do Teu Evangelho. Só que esse Evangelho às vezes dói, Senhor. Não é um Evangelho confortável, ele nos confronta. Como C.S. Lewis diz, Senhor, que se nós quisermos uma religião confortável, não escolha o cristianismo, porque ele vai nos tirar da zona de conforto. Então, Deus, usa a vida de Henrique nesse tempo, Pai. Inspire ele, Deus, que ele possa ser usado com liberdade e fidelidade, que ele seja livre para falar aquilo que o Espírito colocar no coração dele e fiel à Tua palavra, Jesus. Essa é a nossa oração, que Henrique diminua, que o Senhor cresça e que toda a Toca, liderança, voluntários, visitantes, sejam edificados nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Deus te use, meu irmão. Amém. Amém. Glória a Deus. Toca. Que alegria estar aqui. Alguém pode pegar esse microfone aqui para mim? Para levar para lá, para não ficar muita coisa aqui em cima? Valeu. Gente, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu estou muito feliz. Uma pena ver essas cadeiras vazias, mas tem uma galera aqui boa que está aqui para ouvir também a palavra de Deus. E assim, eu não tenho nem palavras para expressar a minha gratidão ao Bruno pelo convite, a confiança, né, que essa igreja teve para poder convidar um cara tão inexperiente como eu na arte da pregação para poder trazer a palavra. Mas ao mesmo tempo que eu me sinto muito honrado, eu também tenho ciência da minha responsabilidade, porque esse lugar aqui é um lugar que é um palco, mas ele significa muito porque daqui eu sou alimentado há alguns anos já.
por excelentes pregadores, e está aqui hoje falando ao coração de vocês. Que o Espírito Santo possa me usar, que o Espírito Santo possa trazer aos nossos corações aquilo que Ele quer falar, e que no nome de Jesus nós possamos ser edificados nessa noite. Amém? Eu quero convidar você. É muito ruim a gente falar amém e ninguém responder, né? Mas vamos lá. Vamos lá para Lucas capítulo 22. Verso 55, eu imagino que você alguma vez na vida já deva ter se deparado com essa passagem. Vai abrindo a sua Bíblia aí em Lucas 22, capítulo 55. Se você não leu essa passagem, é provável que você já tenha assistido algum filme que contenha essa passagem. Então você vai lá comigo agora no verso 55 de Lucas 22, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, e a gente vai ler agora. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu, sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar. Senhor, Pai amado, a Tua palavra, ela é fonte de vida. A Tua palavra é viva e eficaz para poder curar, para poder sarar e para poder transformar a vida do ser humano. E é debaixo da Tua palavra que nós estamos aqui nessa noite. É a Tua palavra que nós celebramos aqui nessa noite. Embora eu esteja falando principalmente para adolescentes, mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor há de fazer grandes coisas na vida de futuros homens e mulheres de Deus. Que o Senhor possa, através da Tua palavra, trazer a nós uma revelação fresca do Teu Espírito Santo, e que possa nos transformar de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, uma coisa que é interessante a gente entender é que Pedro, ele foi escolhido como discípulo de Jesus. Jesus escolheu a Pedro. Imagine que Jesus Cristo poderia ter escolhido qualquer pessoa da humanidade ali naquela época, mas ele escolheu 12 pessoas. Pedro foi uma dessas 12 pessoas. E além disso, Jesus, dentre os 12, escolheu 3. Quem são esses 3? Pedro, Tiago e João. Então, além de Pedro ter sido escolhido como um dos 12, ele foi escolhido como um dos 3 amigos de Jesus. Imaginem só aquela situação. Pedro tinha acabado de passar a noite com Jesus no acampamento, e aí ele presenciou a transfiguração de Jesus Cristo ali. Todos conhecem essa passagem. Ele viu Moisés e Elias aparecerem ali para Jesus. Ele presenciou tudo aquilo que aconteceu. Ele presenciou a oração de Jesus. Ele presenciou os guardas romanos indo ali, capturando Jesus, prendendo Jesus. Ele presenciou o julgamento de Jesus. E quando Jesus foi condenado, quando Jesus foi preso, essa passagem se inicia. É a partir daqui que começa a nossa história. Perceba que Pedro, ele não foi apenas um dos 3 principais discípulos de Jesus, mas ele é uma figura emblemática de toda a palavra de Deus, de todos os relatos do Evangelho. Porque Pedro foi apóstolo, Pedro escreveu livros bíblicos, escreveu cartas bíblicas, mas Pedro também ele tinha um temperamento muito intempestivo. Então ele prometia as coisas para Jesus, ele dizia assim: nunca vou te deixar, te amarei para sempre, né? Pedro, na hora ali que os guardas romanos prenderam Jesus, a Bíblia fala que ele pegou uma faca e cortou a orelha de um dos guardas ali, de tão impossível que ele era. Então ele é uma figura muito interessante, o apóstolo Pedro. E quando a gente vê o que estava se passando aqui,
Meio que era previsível o que ia acontecer, dadas as circunstâncias, né? Para a gente ter uma noção específica, Jesus, quando estava ali com os discípulos naquela ceia, e ali Pedro fala, mestre, questionando Jesus acerca da profecia de Jesus sobre a sua morte. E Pedro questionando, Pedro preocupado com aquilo ali, e Jesus falou para ele verdadeiramente que ele ia negá-lo. E isso aqui se cumpriu no capítulo 22, do verso 55 a 62 de Lucas. Perceba que o apóstolo Pedro, ele não foi uma pessoa que negou Jesus pura e simplesmente. Ele foi um cara que presenciou coisas que quase ninguém teve a capacidade de presenciar. Uma delas, se vocês se lembram bem, foi a pesca maravilhosa. Ali, Pedro, seus companheiros tinham passado a noite inteira tentando pescar peixes e não conseguiram. E aí Jesus aparece e diz assim, lança do outro lado. E aí eles pescaram até as redes se romperem de tanto peixe. Pedro também foi um daqueles que conseguiu andar sobre as águas, né? Os discípulos estavam fazendo uma travessia, Jesus aparece no meio das águas, Pedro questiona Jesus, Jesus, se é o Senhor, então pede para eu ter contigo sobre as águas. Pedro anda sobre as águas, e aí ele começa a ter medo e afunda. Pedro viu a transfiguração de Jesus Cristo, ele viu a glória de Jesus, e ele viu a reunião entre Elias e Moisés conversando com Jesus Cristo. Ele prometeu dar a vida por Jesus e nunca o abandonar. E esse mesmo Pedro que viu tudo isso, foi o mesmo que negou Jesus 3 vezes. Sabe o que a gente tem que captar aqui? É o seguinte, que o medo, ele faz nós perdermos o controle de algumas coisas. E Pedro, ele tinha exatamente essa sensação de medo assim que ele viu o Senhor Jesus sendo preso. Ele ficou com medo de ser morto também. Ele ficou com medo de ser preso também, de ser humilhado também. E por causa do medo, esse medo se transformou em um temor profundo. E ele, embora ele tivesse visto todos os milagres, ele tivesse andado sobre as águas, embora ele tivesse visto a glória de Jesus, a reunião de Jesus com Moisés, embora ele tivesse sido um dos agentes principais da pesca maravilhosa, ele negou a Jesus não uma nem duas, mas 3 vezes. E sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? É que não precisa sermos ameaçados de morte. Não precisa nós sermos ameaçados de açoites. Não precisamos ser ameaçados com uma prisão. Basta apenas estarmos numa roda de amigos para ficar com vergonha. Basta apenas uma reunião muito relaxada, conversando acerca de assuntos não tão cristãos assim, para colocarmos a nossa fé no bolso e esquecermos quem nós somos. Perceba que o apóstolo Pedro ainda poderia justificar a sua covardia diante do medo iminente da morte. Ele poderia justificar. Mas eu quero saber, como que nós vamos justificar? Como que você vai justificar às vezes que você nega a sua fé, às vezes que você esquece quem Jesus é, porque você está numa roda de amigos? Às vezes que você esquece quem Jesus é, quando você está sozinho na sua casa. Às vezes que você esquece quem Jesus é, quando você faz coisas que você sabe, no fundo do seu coração, que vão entristecer o Senhor. Qual a desculpa que nós vamos dar quando nós pecamos deliberadamente, sabendo que estamos errados? Sabemos que podemos dizer não. Meus queridos, mesmo convivendo com Jesus por quase 3 anos, vendo todos esses milagres, a natureza humana de Pedro insistiu em falar mais alto. Eu quero falar uma coisa para você. Você não precisa de um poder natural para ser ousado na pregação do Evangelho. Você precisa decidir. Tem gente que pensa que precisa de algo místico para ter ousadia, para pregar. Não,
O que você precisa é decidir ser instrumento nas mãos do oleiro. Quando nós envergonhamos o evangelho com o nosso testemunho, nós estamos pendurando Jesus numa cruz. Toda vez quando nós temos vergonha de quem nós somos em Deus, ou nós nos omitimos na nossa vida cristã, ou damos um testemunho mau, ou pecamos deliberadamente, nós estamos pendurando Jesus de novo numa cruz. Perceba que a negativa de Pedro foi quando Jesus foi preso. Quando Jesus foi preso, ele estava em derrota. Quando Jesus foi preso, ele estava em humilhação. Ou seja, toda vez que eu sinto vergonha, toda vez que eu sinto medo, toda vez que eu me acanho, eu estou colocando Jesus de volta numa posição de vergonha também comigo. Eu estou prendendo Jesus de novo. Eu estou açoitando Jesus de novo. Não há sentido algum em nos envergonharmos do evangelho. Não há sentido algum em pecarmos deliberadamente, sabendo que isso vai magoar o Senhor. Sabe, minha gente, pelo amor de Deus, tem tanta gente falando asneira por aí, dizendo que você é o ponto fraco do coração de Deus, dizendo que você vai para o céu independente do que você faça, dizendo que a sua salvação ela já está garantida, já está tudo certo. Verdade, gente, a gente não precisa fazer nada para ser salvo. Jesus já fez na cruz do Calvário. Mas na hora que a sua vida ela não é um testemunho vivo diante daquilo que Deus é, na hora que a sua vida ela não reflete aquilo que está aqui, você não tem evidência da salvação. Qual a evidência na sua vida? A palavra fala que a árvore é conhecida pelos frutos. Se eu não gero frutos em minha vida, se a vida não é uma expressão de quem Deus é, como então que eu posso declarar e dizer assim, eu sou salvo? Não é possível, é impossível o evangelho se encontrar com o ser humano, a cruz de Cristo se encontrar com o ser humano e essa pessoa continuar do mesmo jeito. A sua vida ela tem que refletir alguma coisa. Mas falando sobre vergonha, que é o objeto do que nós estamos conversando aqui, antes eu quero falar uma coisa para vocês. O verso 62 relata um arrependimento profundo de Pedro. Vamos voltar lá, diz assim, ó, saindo dali chorou amargamente. Se a gente for analisar o que está aqui, gente, o evangelho, ele traz certos prejuízos. Por exemplo, se Pedro naquela hora tivesse dito sim, não, eu estava com o mestre, será que ele poderia ter sido preso naquela hora? Muito provavelmente ele teria sido preso. Muito provavelmente ele poderia ter um fim igual ao de Jesus. Mas fazia parte do plano de Deus, inclusive, que ele não fosse preso, para que ele pudesse realizar tudo aquilo que ele realizou. Mas pare para pensar no prejuízo que o evangelho traria à vida de Pedro. O evangelho ele traz a nós algumas perdas. E uma dessas perdas é a nossa própria vida. Quando nós vivemos o evangelho, nós perdemos a nossa vida. E nós passamos a viver uma vida que não é nossa. É a vida de Jesus Cristo através de nós. Esse é o grande milagre. Essa é a grande revelação do evangelho. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. A vida não é sua mais, ou seja, traz prejuízo, traz renúncia, traz dor, mas essa é a mensagem do evangelho. O evangelho não existe para te deixar confortável, o evangelho não existe para te deixar felizinho, o evangelho não existe para te deixar rico, ele existe para te salvar de quem você é. Essa é a verdade do evangelho. E Pedro, ele relata no verso 62 a base do que nós seres humanos temos que fazer, que é arrependimento profundo. E eu quero falar algo para você. Arrependimento não tem nada a ver com remorso, cara. Arrependimento não tem nada a ver com remorso.
Tem gente que chora, tem gente que esperneia, que fica se sentindo culpado. Ah, não, porque eu transei com a minha namorada. Ah, não, porque eu transei com o meu namorado. Ah, não, porque eu não vou fazer de novo. Ah, não, porque eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Chega a semana que vem, faz de novo. Chega na outra, faz de novo. E chora, e esperneia. Remorso puro. O que é o arrependimento? O arrependimento é isso aqui. Arrependimento é quando você sente tamanha dor pelos seus pecados, tamanha dor pelo que você fez e pelo que você é, que você muda imediatamente de comportamento. A sua vida, ela passa a ser diferente após o arrependimento genuíno. Eu garanto a você que você um dia já experimentou arrependimento genuíno, quando você fez alguma coisa que você não vai repetir nunca mais na sua vida. O arrependimento, ele muda o nosso comportamento. O remorso não. O remorso é apenas uma dor momentânea. E por que eu falo sobre arrependimento aqui nessa parte? O que isso tem a ver com vergonha? O arrependimento de Pedro, por causa da sua covardia e pela sua negação de quem Deus é, esse arrependimento fez Pedro gerar frutos que permanecem até hoje. Se você for ver, ele foi um dos principais líderes da igreja primitiva. O evangelho provavelmente só chegou a mim e a você porque Pedro foi usado por Deus. Pedro, a palavra de Deus fala no livro de Atos que a sombra de Pedro curava. Eu imagino as pessoas se jogando na sombra de Pedro para serem curadas. Pedro foi usado por Deus. Pedro, ele tinha ousadia, ele tinha autoridade. Aí deixa eu falar uma coisa para você. Não é um relato bíblico, mas a tradição afirma que Pedro morreu martirizado, Pedro morreu torturado, e Pedro foi pendurado numa cruz, como o mestre foi pendurado numa cruz. Mas só que Pedro disse que era para pendurar ele numa cruz de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o mestre morreu. Para pensar nisso. A covardia dele foi o começo. Arrependimento no meio, frutos no final. Quando você se arrepende genuinamente de ser um covarde, de ser um medroso, de ter vergonha do evangelho, Deus, ele faz uma obra linda através da sua vida, e ele te usa para que você possa alcançar outras pessoas. Ele usa o teu testemunho, ele usa a tua missão para que você faça grandes coisas. Gente, eu quero inclusive trazer um relato aqui importante para a gente pensar, que não somente Pedro, isso aqui é algo que a gente tem que refletir, não somente Pedro, mas todos os discípulos de Jesus, na ocasião da prisão e da crucificação, eles sumiram. Eles não estavam lá. Os discípulos de Jesus se dissiparam. Ou seja, quem são esses homens, minha gente? 12 homens que viram tudo. Viram o próprio Filho de Deus pisando na terra, viram milagres, viram a glória de Deus, viram a multiplicação dos pães, viram Lázaro ressuscitar. Esses homens fugiram quando Jesus foi crucificado. E eles, como derrotados, humilhados, aparecem ali no caminho de Emaús. O mestre aparece para eles e eles vão ceiar, e a fé deles é renovada, a ousadia deles é renovada. Eles saem daquela zona de desânimo, daquele baixo astral, daquela angústia, daquele espírito de derrota, e quando eles veem que o mestre ressuscitou, assim também a fé deles ressurge.
que você pare para pensar, toda vez que você foge da cruz, toda vez que você foge do Evangelho, toda vez que você foge da presença de Deus, você está crucificando Jesus de novo. Você está pendurando Jesus numa cruz de novo. Mas Ele não está morto, Ele está vivo. Ele está vivo. Ele não está numa cruz mais. Como é que eu vou me envergonhar disso? Como é que eu vou me envergonhar? Em nada me glorio, em nada me exalto, senão na tua cruz, Jesus. Ele está vivo, a cruz está vazia. Como é que eu vou me envergonhar disso? Gente, esses dias eu vivi uma crise muito grande. Bruno começou aqui falando, vá lá no canal do Henrique, tem umas mensagens lá, tem uma música lá e tal. E eu vou falar, gente, antes de começar a usar minhas redes sociais, o Instagram, para pregar a palavra de Deus, eu tive um confronto com a minha vergonha. Eu tive um confronto muito grande com a minha covardia. Porque, como muitos sabem, eu sou empresário, então eu ficava preocupado assim, o que os meus clientes vão achar quando verem que agora eu estou pregando, que eu estou cantando? O que os meus parceiros comerciais vão achar quando eu estiver pregando a palavra de Deus com ousadia? Eles vão pensar o quê? Que eu sou religioso, que eu sou pastor. O que eles vão pensar de mim? Na mesma hora o Espírito Santo falou no meu coração. Disse assim: eu que te dei cada um dos seus clientes. Eu que te dei cada um dos seus parceiros. Faz o que eu estou mandando. Tenha ousadia. Se eu me envergonhar do Evangelho, é como me envergonhar do ar que eu respiro. É como eu me envergonhar da água que eu bebo. É como me envergonhar da comida que eu como. É como me envergonhar de um bote salva-vidas no meio de um afogamento. Se eu me envergonhar da palavra de Deus, se eu me envergonhar do Evangelho, é como se eu me envergonhasse daquele que deu a vida por mim. É como se eu estivesse cuspindo naquele que se fez pecado por mim. É como se eu tivesse envergonhado da única solução para a humanidade. Me diga uma coisa, como é que um paciente completamente doente pode ter vergonha do seu remédio? Como é que uma pessoa completamente debilitada pode ter vergonha daquilo que pode reerguê-la? Como é que uma pessoa completamente condenada, completamente morta, pode ter vergonha da sua ressurreição? Não há sentido. Se você entende o que foi feito por você ali na cruz do Calvário, se você entende o que Jesus fez por você ali naquela cruz, você vive em função disso, a sua vida é um reflexo do que Ele fez. É impossível ser transformado por esse Evangelho, ser transformado por essa palavra, e isso não permear todas as áreas da sua vida, isso não mudar a tua família, não mudar o teu comportamento no trabalho, não mudar o teu comportamento na escola, na faculdade. É impossível. Essa mensagem, ela é a mais forte do universo. É mensagem de vida para quem está morto. É mensagem de paz para quem está perturbado. Como me envergonhar disso? Não tem como, gente. É a razão de vivermos, é a razão de existirmos. Eu entendo que muitas vezes a gente pode se acanhar, porque existe em nós um desejo de sermos aceitos pela sociedade. Existe em nós um desejo de fazer aquilo que todos estão fazendo. Existe em nós um desejo de sermos legais demais. Mas eu vou falar uma coisa para você. Não existe nada mais legal e não existe nada melhor do que ser parecido com Jesus. E para concluir, eu quero ler com vocês o que está em Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16, que diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego.
Deixa eu tomar essa água aqui. Queridos, o Evangelho é poder de Deus. Se eu creio que há um Deus criador dos céus, da terra e do mar, que entregou o seu Filho para morrer por mim, há poder nisso. Há poder para a salvação. Não há como me envergonhar do poder de Deus para a salvação. Não há como me envergonhar do bote salva-vidas no meio do afogamento. Não há como me envergonhar do ar que eu respiro. Esse é o Evangelho. Quero convidar você aí onde você está, fechar seus olhos, vamos orar. Senhor, não há em nós palavras para descrever aquilo que o Senhor fez por nós um dia. Pai amado, nós queremos viver em função disso. Nós queremos viver para a honra e glória do Teu nome. Senhor, que o Evangelho, além de ser comunicado com as nossas palavras, ele seja comunicado com as nossas ações. Que nunca tenhamos vergonha de ser quem somos em Ti, Senhor. Dá-nos a ousadia de Pedro, que um dia foi covarde, um dia Te negou, mas um dia também foi pendurado numa cruz, de cabeça para baixo. Dá-nos a ousadia de Paulo, dá-nos a ousadia de Tiago, de Estevão. Nos torna valentes como esses homens. Levanta no meio desses adolescentes da toca, Pai, homens e mulheres valentes que Te amam independente de qualquer coisa. Homens e mulheres apaixonados por Ti, que podem não mudar o planeta Terra, mas irão mudar suas casas, irão mudar suas salas nas faculdades, irão mudar suas salas nos colégios, irão mudar a sua vizinhança. Torna, Senhor Deus, cada pessoa que está assistindo agora, cada adolescente, cada jovem, Senhor, em uma coluna para o Teu reino, em uma coluna para a Tua obra. Faz em cada um deles, faz em mim, faz em nós, exatamente aquilo que queres, para que o Teu reino cresça, para que o Teu nome apareça, em nome de Jesus. Amém.